Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando os 260 capítulos do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos, e nós agora estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Para você acompanhar melhor esse programa, eu sugiro que você assista a introdução que nós fizemos do livro de Atos, capítulo 1, capítulo 2, porque é uma sequência, e agora no capítulo 3. Você pode usar esses programas para estudar a Bíblia ou para fazer uma consulta, de repente você tem alguma dúvida sobre Atos capítulo 3, e aí você quer ver o que nós estamos comentando ou falando em Atos capítulo 3. Muito bem, Atos capítulo 3, nós vamos ter a cura de um coxo, que vai ser um sinal apostólico claro do tempo do Messias, não é um sinal messiânico, e esse sinal será feito em nome de Jesus. Ele será feito por Pedro, mas o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Pedro e João, começa assim em Atos 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. O cristianismo começou dentro do judaísmo, e a maioria dos discípulos de Jesus, antes de crer em Cristo e entregar sua vida a Jesus, eram judeus. E nós notamos que eles mantiveram o costume dos judeus, que era um costume de orar 3 vezes ao dia. Esse costume vinha da época já que o povo estava no deserto. Todas as vezes que Moisés se levantava para ir à tenda, o tabernáculo, o povo ficava todo em pé e orava. Isso Moisés fazia de manhã, depois Moisés fazia à tarde, né, e antes do anoitecer. Então havia um costume de 3 vezes por dia o povo orar. No livro de Daniel, nós vemos também que Daniel orava 3 vezes por dia. E é normal o judeu orar pela manhã, orar à tarde e orar antes do anoitecer ou quando anoitece. Então Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Essa hora corresponde às 3 horas da tarde, é a hora que eles iam orar. A princípio, Pedro e João mantinham os mesmos costumes judaicos, só que agora eles oravam em nome de Jesus, oravam a Jesus, mas continuavam indo ao templo. E ao mesmo tempo que iam ao templo, eles sempre que havia uma oportunidade, eles falavam. O livro de Atos, nós vamos ver que é seguido de ações e palavras. No caso aqui vai acontecer uma ação primeiro e depois as palavras que Pedro vai trazer. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, um varão bem conhecido por todos, que já há muito tempo se assentava na porta daquele templo e ficava ali a pedir esmola, o qual todos os dias, note que todos os dias, punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Havia 12 portas ao redor do templo. A porta Formosa era uma delas, era uma porta linda, por isso que era chamada Formosa, porque tinha formosura aquela porta. Normalmente eles entravam por aquela porta para se ir ao templo, e esse varão era posto ali. Ele era coxo, ele era conhecido, porque todos os dias ele ficava ali na porta do templo. E isso já não era de hoje, já de há muito tempo, não é? Ele, vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Era normal sentar as pessoas do lado de fora do templo, pedindo às pessoas piedosas que iam buscar Deus para que desse uma esmola, não é? E era costume ajudar os pobres, os necessitados, porque não adiantava orar a Deus se não tivesse nenhuma compaixão também. Então ele pediu que desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós.
Pedro aproveitou aquela oportunidade, certamente sentiu pelo Espírito de Deus e disse: olha para nós. E ele olhou para eles, não é? Esperando receber alguma coisa. Era comum também entre os judeus, quando às vezes davam esmola, alguns não olhavam, mas outros queriam que fosse olhado para que na vida vindoura, na outra vida, a pessoa se lembrasse do rosto daquele que fez-lhe a bondade, não é? E pudesse se compadecer. Nós vemos isso em Lucas 16, quando Lázaro jazia à porta do rico e desejando se alimentar com as migalhas que era do rico, e aí depois na vida vindoura, quando Lázaro está no seio de Abraão, o rico diz, pede a Lázaro que molhe a ponta do dedo, e Abraão diz, filho, lembra que em tua vida tu tivesses muitos bens e esse padecia, agora ele é consolado e tu atormentado. Então o fato de Pedro pedir, olha para nós, o homem olhou e ficou esperando receber deles algo, porque ele pensou que Pedro havia pedido que olhasse para que na vida vindoura ele pudesse lembrar de Pedro. E diz o verso 5, que olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Parece que Pedro não carregava muita prata com ele, nem ouro. Não quer dizer que Pedro não tinha nada, porque nós vemos no capítulo 2 que as pessoas vinham, depositavam, eles distribuía entre os necessitados. Mas Pedro aqui disse que pelo menos com ele ali não tinha. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Como é maravilhoso, mesmo que nós não tenhamos prata ou ouro, nós podemos compartilhar aquilo que Cristo nos deu. Pedro não tinha naquele momento nem prata nem ouro consigo, mas ele disse, o que eu tenho eu vou te dar. O que Pedro tinha? Pedro tinha Jesus, e quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada, não é? Mas Pedro tinha Jesus, e Pedro disse, em nome de Jesus Cristo. É no nome poderoso, maravilhoso, eterno de Jesus que os milagres acontecem. Jesus diz, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro não tinha prata, Pedro não tinha ouro, mas ele tinha algo melhor do que prata e ouro. Porque se Pedro tivesse dado prata ou ouro para aquele mendigo que se assentava todos os dias, e todos os dias levava alguma coisa, ele ia embora, mendigo, ia continuar carecendo no outro dia para voltar. Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas eu vou dar-te o que eu tenho. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro deu a ordem, como Jesus fazia com os paralíticos, levanta-te e anda. Pedro deu a ordem, levanta-te e anda, e Pedro, verso 7, diz que o tomou pela mão direita, estendeu a mão, e o próprio Pedro levantou. E quando Pedro levantou, porque Pedro deu a ordem, o homem não levantou e andou, mas Pedro estendeu a mão, agarrou pela mão direita, e Pedro levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Que maravilha, não é? Aqui a ação, a fé vai ser seguida de uma ação. Pedro deu a ordem, não aconteceu nada. Pedro estende a mão, agarra o homem pela mão direita, e Pedro levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Então, o milagre aconteceu no nome de Jesus, mas o milagre também aconteceu devido à ação de Pedro, a fé de Pedro, que estendeu a mão e puxou o homem, e logo os tornozelos e pés se firmaram. E aí ele saltou, saltando, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Esse sinal maravilhoso que aconteceu, um sinal de cura, não foi para exaltar Pedro, mas claro, foi para exaltar Jesus, foi também para descrever que a era messiânica era chegada e que o Messias verdadeiro era Jesus, conforme
dizia o Salmo, né? O Salmo não, Isaías, o profeta Isaías, capítulo 35, diz, verso 3, eu vou ler alguns versos para você, do profeta Isaías, verso 3 diz: confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Verso 5 diz: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Um dos sinais messiânicos é que os olhos dos cegos seriam abertos, os ouvidos dos surdos se abririam. Quando João estava preso, em Mateus capítulo 11, que ele manda perguntar se Jesus era aquele que deveria vir, Jesus disse: ide dizer a João, os cegos vê, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os leprosos são purificados, bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar. Era um dos sinais da era messiânica. E Pedro, como um proclamador do Messias, que é Jesus, e em nome de Jesus, ele vai fazer esse milagre. E o Salmo 35:6 diz: então os coxos saltarão. Note que aquele homem era coxo, de ambos os pés. Quando Pedro estendeu a mão, ele levantou e saltou. A língua dos mudos cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no ermo. Um dos sinais, de acordo com Isaías 35:6, era justamente isso. E saltando-se, ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo. Não era só um sinal messiânico, mas também era um sinal que apostólico, que Pedro realmente tinha o poder, a graça, para que em nome de Jesus milagres acontecesse. E o povo, verso 9, o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, né? Todo mundo conhecia, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Então a multidão que conhecia aquele homem, que sabia que ele era posto, quando viu o milagre, sabia que ele era coxo, já há muito tempo, há muitos anos, diz que o homem era coxo desde o ventre de sua mãe, desde o seu nascimento. Então todos ficaram pasmos, o sinal era evidente, o sinal era claro, não é? E Pedro, em nome de Jesus, o realizou. Eu tenho uma história para contar, diz que a história de fato aconteceu, quando na Idade Média a igreja precisava construir a Catedral de São Pedro, em Roma, e a igreja precisava muito dinheiro, a catedral não é barata, então vendia-se indulgências, fazia muita coisa para recolher dinheiro na Idade Média para a construção da catedral, que levou tempo para se construir aquela catedral devido aos gastos. E diz que na época o Papa era Inocêncio III, e nós estamos falando do ano de 1200, mais ou menos, e havia um grande teólogo, 1100 talvez, havia um grande teólogo chamado Tomás de Aquinas. Tomás de Aquinas, muito conhecido, é o teólogo que defende a doutrina da transubstanciação, né? Transubstanciação, que quando o sacerdote ora, o pão se transforma no corpo de Cristo e o cálice no sangue de Cristo. Essa é a crença católica. E Tomás de Aquinas foi um grande teólogo da igreja, muito sério, né? Ele era um pouco estranho, a princípio os amigos o chamavam de asno. Diz que uma vez, numa das aulas, alguém o chamou de asno, né, cristão, e o professor o defendeu e disse: vocês vão ver o que esse asno ainda é capaz de fazer pela cristandade. E Tomás escreveu Suma Teológica, que até hoje a Igreja Católica usa a teologia, depois de 1000 anos, Tomás de Aquinas. Tomás de Aquinas diz que uma vez também ele era muito estudioso, muito sério no seu estudo, e ele estava estudando as escrituras, e um frade, que ele era da monge dos dominicanos, né? Um frade, um monge veio, sabia que Tomás era sério no seu estudo, e disse: ei, Tomás, vem ver um burro voando. E Tomás parou o seu estudo, foi até a janela para olhar o tal do burro voando. E botou a cabeça na janela, e é óbvio, não tinha burro nenhum voando, era uma brincadeira.
e esse monge caiu na gargalhada e riu-se dele e outros que também estavam com ele. E ele disse, Tomás, você é muito inocente. Onde já se viu um burro voar? E Tomás de Aquinas muito calmamente respondeu e disse-lhe, é verdade, eu preferia admitir que um burro fosse capaz de voar do que um religioso capaz de mentir. Então, com essas saídas, Tomás dava nos seus amigos e calava a boca deles, seus opositores. E Tomás, ele falava mesmo, ele não tinha dificuldade nenhuma, e disse que quando estava construindo a Catedral de São Pedro, havia muito ouro, havia muita prata, e o Papa Inocêncio III se dirigiu a Tomás e disse, veja bem, Tomás, nós não precisamos mais dizer como Pedro e João, na porta do Templo Formosa, nem ouro nem prata eu tenho, porque dá uma olhada agora nessa basílica e vê quanto ouro e quanta prata tem. E Tomás, com todo respeito ao Papa, disse, é verdade, sua santidade, mas também não podemos mais dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. O que essa história nos ilustra? Que a igreja havia se tornado rica, cheia de ouro, de prata, mas havia perdido o poder e a graça de Cristo para curar os enfermos. Amém? Não que o dinheiro seja contrário ao poder de Deus, mas e se Deus lhe abençoar com muito ouro, com muita prata, amém. E se também Deus não lhe abençoar, amém, da mesma forma. Mas que eu e você, independente do ouro, da prata que temos, possamos buscar a graça, o poder, a unção, que só vem através do Espírito Santo em nossas vidas. Então eu queria ilustrar essa história, diz que a história realmente é verdadeira, não é? E eu por isso compartilhei com você, citando os nomes, para que você entenda que é importante ter o poder e a graça de Deus. O livro de Atos é seguido de ação. Pedro disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E ter o poder de Deus, e ter o nome de Jesus, e ter a graça de Jesus nesse texto, nos ensina que é melhor do que o ouro e a prata que podemos ter, não é? E aí aconteceu esse milagre, todos conheciam aquele homem, pois há muito tempo sentava à porta do templo para pedir esmola. Então todos conheciam o milagre e aí Pedro vai aproveitar esse momento para pregar. Então o livro de Atos é seguido com a ação do Espírito, um milagre, um sinal e uma pregação. Aconteceu no capítulo 2, a descida do Espírito, eles falaram em outras línguas, seguida da pregação de Pedro. Capítulo 3 é mais ou menos igual. A cura desse paralítico vai ser seguida da pregação de Pedro, não é? E apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Era um dos alpendres do templo, chamado também alpendre de Salomão, o pórtico de Salomão. Lembrando que Salomão havia construído o segundo templo, esse é o primeiro templo, esse era o segundo templo. Salomão construiu o primeiro templo, ficou pronto na época que Salomão reinou em Israel, de 970 a 930 a.C. Esse templo que Salomão construiu foi destruído pelos babilônicos em 586 a.C. Quando Zorobabel regressou da Babilônia, Zorobabel construiu o segundo templo, é chamado Templo de Zorobabel, e quando Herodes assumiu o reinado, decidiu reconstruir, promover uma reforma no templo, que era chamado segundo templo da época de Jesus e dos apóstolos. E havia um pórtico, um alpendre chamado Pórtico de Salomão, alpendre de Salomão, lembrando o primeiro templo, não é? Então esse milagre aconteceu junto à porta chamada Formosa, que é onde o paralítico se assentava, e nesse templo chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso do povo, agora vem o segundo sermão de Pedro. No primeiro sermão, capítulo 2, 3.000 almas se agregaram. No segundo sermão de Pedro, nós vamos ter, então,
mais 5.000 almas. Nós vamos ter um terceiro sermão de Pedro na casa de Cornélio. Nós vamos ter um sermão de Estevão em Atos capítulo 7. Nós vamos ter mais 6 sermões do apóstolo Paulo em diferentes lugares, em Atenas, em lugares onde Paulo chegou e anunciou, Paulo perante Félix, Paulo perante Festo, Paulo perante Agripa. No todo, o livro de Atos possui uns 10 sermões, 3 de Pedro, 1 de Estevão e mais 6 de Paulo. Então, com isso nós temos, por isso que eu disse que Atos é um livro que contém o querigma, ou a pregação da igreja primitiva. Atos é homilético, Atos também é hermenêutico, porque tem a interpretação que eles faziam nesse sermão de Pedro. O primeiro sermão, capítulo 2, Pedro apelou para Joel e usou várias referências dos Salmos. Aqui, nesse segundo sermão, nós já vamos ver o sermão, Pedro apela para a Torá, apela para o Pentateuco, vai apelar que o cumprimento de Jesus Cristo é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Vai também dizer no livro de Deuteronômio a promessa que Moisés fez, que levantaria um profeta, que esse profeta é Jesus. Então Pedro está apelando agora para a Torá. No primeiro sermão ele apela para os profetas menores, Joel, não é? Os profetas, e apela para os Salmos. Nesse segundo sermão, Pedro vai usar o Pentateuco, a Torá, para explicar para os judeus, não é, esse milagre, explicar a promessa, em qual nome é feito tudo isso, nome de Jesus, que esse nome tem poder. Vamos então meditar, como eu disse, Atos é um livro rico, nós temos a pregação, temos a hermenêutica, como eles interpretavam o texto do Antigo Testamento, tudo se cumprindo em Jesus. Essa é a forma correta de ler o Antigo Testamento, ou seja, a Bíblia hebraica, vendo o cumprimento das promessas na pessoa de Jesus. E quando Pedro disse ao povo, varões israelitas, note que ele sempre começa o sermão dele, também no capítulo 2 ele começa, varões israelitas, aqui, varões israelitas, por que maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se pela nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Pedro aqui está mostrando claramente para os israelitas, para aqueles homens que estavam no templo, que não foi o poder dele, que não foi a virtude dele, que não foi nem sequer a sabedoria dele, porque também não era muita a de Pedro, ou a santidade de Pedro, mas que o milagre vai acontecer por causa de um nome, por causa de uma virtude, por causa de uma santidade, que é a santidade de Jesus. O nome que está sobre todo nome, um nome poderoso. Então ele diz, não foi pela nossa própria virtude ou santidade que fizemos esse homem andar. E ele começa normalmente com o Pentateuco. Presta atenção. Verso 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Deus ficou conhecido em Israel como Deus de Abraão. Depois que veio Isaac, o filho da promessa, ainda que Isaac não era exatamente o filho da promessa, Cristo sim é o filho da promessa. Deus então reafirmou a aliança dele com Abraão, com Isaac. E depois, quando Jacó pede que o pai o abençoe no lugar de Esaú, enganando o pai, mas recebeu a bênção. E aí Deus fica sendo chamado Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Essas 3 pessoas do Antigo Testamento, os 3 patriarcas, Abraão, muitas vezes é a representação do próprio Deus, Isaac é a representação do Filho de Deus. Inclusive Abraão foi sacrificar Isaac no Moriá, o que lembra exatamente Deus sacrificando a Jesus. E Jacó não é a representação do Espírito, não. Fique tranquilo que Jacó, na verdade, foi até interessante Deus chamar o Deus de Jacó, né? Só Deus mesmo para ter misericórdia. Jacó é mais um pecador do que o Espírito Santo, né? Jacó enganou o irmão, enganou o pai, Jacó fugiu,
né? Diz que Jacó nasceu lutando, lutou contra o irmão, passou a vida enganando, mas graças a Deus morreu abençoando. Deus pode mudar uma pessoa. Jacó é mais esse símbolo, não é? Do que Deus pode fazer na vida do pecador. Deus é chamado de Abraão, Deus é Abraão, amém. Abraão é o pai da fé. O Deus de Isaac também, amém. Isaac foi obediente ao pai, foi até o Moriá, mas Deus de Jacó, eu não sei como. Só Deus mesmo é que pode querer ser chamado Deus de Jacó, né? Então, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus. Pronto. Pedro começa lá com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas já muda mais para que glorificou o seu filho Jesus, proclamando claramente aos judeus, aos israelitas, que Jesus de fato é filho de Deus, que ele glorificou a Jesus, glorificou através de Jesus, ressuscitar Jesus dentre os mortos, glorificou agora através desse milagre que aconteceu, porque aconteceu não em nome de Pedro, não em nome de João, mas em nome de Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo determinado que fosse solto. Pedro menciona o que nós vemos em Lucas e vemos também no Evangelho de João, que Pilatos 3 vezes disse, eu não acho culpa nele alguma, que Pilatos até ofereceu a Barrabás para soltar, que Pilatos tentou de tudo, de todos os modos, soltar Jesus, mas que eles pediram, no lugar de Jesus, pediram a Barrabás. Pedro vai lançar isso em rosto deles. Pedro vai mostrar que Jesus morreu por culpa deles, mas também que era cumprimento das profecias, não é? Ele vai dizer, a quem vós entregaste, perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Quer dizer, Pilatos já tinha determinado soltar a Jesus, mas eles gritaram, esse não, queremos a Barrabás. O que faço de Jesus, chamado o vosso rei, rei dos judeus? Eles disseram, crucifica. Então eles entregaram a Pilatos para crucificar, e Pedro fala isso claramente em Atos 3,13. Mas vós negastes o santo e o justo, dois nomes ou títulos messiânicos que é dado a Jesus aqui, santo e justo, né? Santo, no Salmo 16:10, não permitirá que o teu santo veja corrupção, né? E justo é outro título messiânico que é dado ao Cristo. Vós negastes o santo e o justo e pedistes que vos desse um homem homicida. Quem que eles pediram? No lugar de Jesus, pediram a Barrabás. Note que aqui está retratando o Evangelho, principalmente o Evangelho de Lucas, porque Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Mas nós também vemos isso em João, vemos também em Mateus, vemos em Marcos, que na hora que Pilatos ofereceu, eles pediram a Barrabás, não é? Mas certamente quando está mencionando o Evangelho, está mencionando o Evangelho de Lucas, porque Atos é continuação de Lucas. Então pedisse que vos desse um homem homicida, não é? Jesus é santo, Jesus é justo, é chamado assim, de santo e justo, títulos messiânicos. Verso 15, e matasses o príncipe da vida. Jesus é o príncipe da vida, Jesus é o dono, doador de toda a vida, não é? Pedro chama aqui Jesus de príncipe da vida. Que nome maravilhoso. Enquanto existe o príncipe desse mundo, o príncipe das trevas, Jesus é chamado aqui de o príncipe da vida. E ele é tão príncipe da vida que o qual Deus ressuscitou dos mortos. Então vocês mataram a Jesus, vocês mataram esse santo e justo, Pedro está dizendo aos varões israelitas, mas Deus o ressuscitou, o príncipe da vida, não é? Ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. Voltamos novamente na pregação da igreja. A igreja pregava, Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. Pedro fez isso em Atos 2. Pedro novamente está fazendo isso em Atos 3. Cristo morreu, vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou. Então Cristo morreu, mas ressuscitou. Cristo não ficou seu corpo na corrupção, não viu
a corrupção, não ficou a sua alma no Hades, Deus o ressuscitou. Vocês mataram, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas. Pregação de Pedro. Verso 16, e pela fé no seu nome. Então, o nome de, novamente, Jesus, como ele disse, em nome de Jesus, levanta e anda, e é pela fé no seu nome. Fé quer dizer confiança, fé quer dizer o confirmar, a confiança no nome de Jesus e o concordar com o nome de Jesus como Messias. E foi pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a esse que vedes e conheceis. Agora ele está falando do coxo. A fé que é por ele, por Jesus, deu a este, novamente ao coxo, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. O homem era coxo desde o ventre de sua mãe. O homem se assentava lá, todos o conheciam. E agora foi no nome de Jesus. Era um sinal evidente para todos eles que Jesus, e o nome de Jesus ainda estava vivo, que Jesus, apesar de eles crucificarem uns dias antes, na Páscoa, agora Jesus continuava vivo, era o príncipe da vida, e foi no nome de Jesus, e a fé no nome de Jesus, e o milagre aconteceu, foi no nome de Jesus. E o homem agora estava com saúde perfeita. Imagine só, coxo desde nascença, agora fora curado, era um sinal visível. Só tinha uma opção aqui, era crer em Jesus. E agora, irmãos, Pedro, apesar de o acusar de os ter matado, apesar de dizer que eles pediram a Barrabás, um criminoso, no lugar de Jesus, que era santo e justo, que era o Messias, mas Pedro vai aliviar para eles no verso 17, dizendo, e agora, irmãos, eu sei que o fizesse por ignorância. Eu sei que vocês fizeram por cegueira espiritual, por ignorância da vossa cabeça, por não saber que ele era o Messias, por não entender. Pedro então alivia um pouco para eles, mas apesar disso, diz que eles haviam entregue, diz que eles haviam pedido um criminoso. Eu sei que o fizesse por ignorância, como também os vossos príncipes. Pedro, calma, dá vamos dizer, um break, né? Dá uma quebradinha para eles, dizendo, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, também os vossos líderes, não estou culpando de fazer. Veja bem, uma vez vocês erraram, vê se não erra de novo, não é negando ele agora. Eu sei que fizeram por ignorância, mas Deus assim o cumpriu, já que antes, pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. Apesar de na vossa ignorância, na vossa falta de conhecimento, de alguma forma vocês contribuíram para que se cumprisse aquilo que Deus já havia falado pela boca de todos os profetas. E o que Deus havia falado? Que o Cristo havia de padecer. Então essa é a interpretação, todo o sofrimento que era anunciado, toda a rejeição, quem deu crédito à nossa pregação, foi subindo como ovelha muda para o matadouro, era tudo Isaías 53 fala, e outras passagens dos Salmos também fala da rejeição do Cristo, que o Cristo haveria de padecer, que era bíblico, eles fizeram por ignorância, mas também ao fazer na ignorância, eles estavam cumprindo o que Deus já havia falado pela boca dos profetas. Mas agora Pedro chama ao arrependimento. Verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, credes nesse santo que vocês entregaram para ser crucificado, porque é no nome dele que se fez sinal visível. Arrependei-vos, pois, e credes, para que sejam apagados os vossos pecados. Primeira coisa do arrependimento da conversão é que os pecados são apagados. Maravilha, não é? Quando a pessoa se arrepende, não importa quão negros sejam os seus pecados, ainda que sejam negros como escarlata, se tornarão mais alvos do que a neve, porque o arrependimento traz isso, a volta a Cristo, o converter-se traz o apagar dos seus pecados. Para a primeira coisa que Pedro diz, vosso pecado seja apagado. Segunda coisa, venha os tempos de refrigério na presença do Senhor. Não só os pecados são apagados, mas virá um tempo de refrigério, virá um tempo de restauração, virá um tempo de
como é que nós falamos? Refrigério, gozo na presença de Deus, não é? Os tempos de refrigério. Então, Pedro diz, ó, se vocês se arrependerem, seus pecados são apagados. Virá um tempo de refrigério, de gozo na presença do Senhor. E a terceira, está no 3:20, e envia ele a Jesus, que já dantes foi pregado. Ou seja, Pedro sabia que Jesus tinha ido, e com a aceitação dos judeus, conforme os judeus se convertessem, que Deus ia enviar Jesus. Esse é o sinal da volta de Jesus, não é? O remanescente de Israel que irá aceitar. Paulo também menciona isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, ele disse a rejeição de Israel, capítulo 9, 10 e 11, se a rejeição de Israel trouxe Cristo para os gentios, então o que seria a aceitação de Israel? E Paulo conclui, a ressurreição dentre os mortos, ou a vinda de Jesus, né? Porque a ressurreição dentre os mortos se dará por ocasião da vinda de Jesus. O mesmo Senhor descerá do céu, com voz de alarido, voz de arcanjo, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos irão ressuscitar, e os vivos serão transformados para encontrar com o Senhor nos ares. Então Pedro diz, olha, se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, os vossos pecados são apagados, virá um tempo de refrigério e Deus enviará o Cristo. E ele envia Jesus, que já antes foi pregado. Então, era a volta, a segunda volta de Jesus, que tem a ver com Israel, com a aceitação de Israel do seu Messias Jesus, o qual convém que o céu o contenha até os tempos da restauração. Então Jesus subiu ao céu, foi envolto numa nuvem, Atos 1, de acordo com Pedro, ele vai ficar lá até o tempo da restauração de Israel, ou restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Então os discípulos, ao pregar, ao anunciar, qual era a esperança deles? É que todo o povo cresce, todo o povo se arrependesse, que houvesse um movimento em massa de toda a nação, aceitando e recebendo a Cristo, e aí Deus traria a restauração tão desejada do reino de Israel, apesar que Deus está mais preocupado em estabelecer o reino de Deus do que propriamente o reino a Israel. Então era isso, eles criam nisso. Jesus também, pela forma como fala escatologicamente, sugere que ele voltaria em breve, né? E os se pregavam para ver a volta de Jesus, o retorno de Jesus imediato, o que ainda não aconteceu. Mas não quer dizer que não vai acontecer. Na verdade, a rejeição de Israel abriu a porta para a salvação dos gentios. E Pedro vai revelar nesse sermão também que era a vontade de Deus abençoar os gentios por Cristo Jesus. Eu já vou ler o verso que Pedro menciona isso também. Mas viria a restauração, que era bem profetizada pela boca de todos os santos profetas desde o princípio. Porém, Israel não aceitou. A porta de salvação abriu para os gentios, até hoje. Israel ainda tem muita dificuldade, apesar de haver muitos judeus hoje messiânicos que creem no Cristo, que têm aceitado a Jesus, e nós cremos que haverá um avivamento para Israel. Por isso que devemos orar pela paz de Israel, devemos orar pela conversão dos judeus, para que o Senhor Jesus venha logo. De acordo com Pedro, três coisas acontecem: pecados são apagados, vem o tempo de refrigério na presença do Senhor, e o Senhor envie o seu Filho Jesus, que já antes foi pregado. Como Pedro diz no verso 21, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Agora Pedro vai citar a Torá, vai citar Deuteronômio 18:18. Porque Moisés disse, veja bem, se vocês não creem em Cristo, vocês não estão crendo em Moisés. Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Pedro claramente diz que o profeta da qual Moisés profetizou em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, que o profeta qual Moisés falou, o Senhor levantará,
Esse profeta era o próprio Jesus, não é? E o Senhor vosso Deus, e Pedro diz claramente, né, está escutando Deuteronômio 18, 15, Deuteronômio 18, que eles deveriam, 18, 15, o verso 18, que eles deveriam crer nesse profeta, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ou seja, se eles não crescem em Cristo, eles não estavam crendo em Moisés, o profeta que eles tanto aguardavam, não é? Que era o próprio Cristo. E acontecerá que toda alma, olha o verso 18, que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Pedro, ao mesmo tempo que proclama a promessa de Moisés, que se cumpriu, que o profeta que eles tanto esperavam era o Cristo, Filho de Deus, Pedro também traz uma palavra de juízo. Quem não ouvir ou não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. E Pedro vai continuar agora falando dos livros dos profetas. E todos os profetas, que é a segunda parte da Bíblia da Tanakh, né? Torá, Navarim, que são os profetas, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Ou seja, toda a escritura confirmava. Moisés falou na Torá, onde Pedro está apelando. Os profetas falaram, desde Samuel, todos falaram, né? Samuel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os 12 falaram desse grande dia do Senhor, todos falaram e anunciaram esses dias. Quais dias? Os últimos dias, Pedro está falando. Vós, Pedro diz a eles, vós sois filhos dos profetas e do concerto que Deus fez aos nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Note, quando Pedro cota novamente o livro de Gênesis, a promessa de Deus a Abraão, ele não prometeu só para Israel, mas Pedro diz, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Não é só para os judeus, não é só para os israelitas, aqui inclui os gentios. Pedro claramente diz isso. Olha, essa pregação de Pedro é breve. Ela vai do verso 12 até o verso 26, 14 versos, né? Se nós lermos ela direto sem parar, eu estou comentando, dando detalhes, mas se lermos direto sem parar, não tem 10 minutos. Mas que pregação maravilhosa. Como ele cota a Torá, como ele cita os profetas, como ele cita Moisés, como ele diz que eles entregaram Jesus para ser crucificado, escolheram Barrabás, que havia o pecado, como ele fala acerca do arrependimento, que os pecados serão apagados, virá um tempo de refrigério e que Deus vai enviar o Cristo, a qual os céus retêm até o tempo da restauração. Quanta coisa nós encontramos nesses 14 versos, nessa mensagem, que se nós lermos ela direto, não dá nem sequer 10 minutos, mas que profundidade, que riqueza, que maravilha, não é, Pedro, conseguir cobrir tudo isso. Pedro, que era considerado um homem indouto, um homem que não tinha muita cultura, um pescador rude, tanto é que depois, mais tarde, o povo vai reconhecer que esses homens, de fato, tinham que ter andado com Jesus, não é? Mas que a virtude, que graça do Espírito Deus está dando, que oportunidade aquele povo que crucificou Jesus estava tendo agora de se arrepender e crer numa promessa, e que se eles crescem, era a promessa que Deus tinha feito a Abraão, dizendo, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eles pregam a Cristo crucificado, pregam a Cristo ressurreto, pregam o arrependimento de perdão de pecados, é a mensagem completa. Finalmente, para terminar, verso 26, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus. Olha aqui, Pedro em poucas palavras consegue dizer muito, não é? Cristo morreu, é o Filho de Deus, apesar de ser morto, a morte não podia deter o príncipe da vida, como Pedro diz, 3,15. Novamente vai falar, Cristo crucificado, Cristo ressuscitou, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, é o Filho de Deus. Primeiro enviou a vós,
para que nisso vos abençoe e vos desviasse cada um das vossas maldades. Chama eles ao arrependimento, diz que primeiro enviou a eles, mas se eles não quisessem, lembra que é todas as famílias, certamente iria haver a inclusão dos gentios, como de fato houve muito pelo ministério de Paulo, apesar que Pedro vai à casa de Cornélio, que é o terceiro sermão de Pedro que nós vamos encontrar no livro de Atos. E com isso nós estamos terminando o capítulo 3, o capítulo 4 é continuação, né? Pedro ainda está falando, mas com tanta riqueza de detalhes esse sermão de Pedro, que é o segundo do livro de Atos, capítulo 3, o verso 12 ao 26, e aí do capítulo 4, eu só vou ler a introdução do 4, eu vou voltar para explicar o 4. Estando ele falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus vão acabar detendo eles e levando eles, porque eles já tinham dito que não anunciasse mais a Jesus, nem a ressurreição dos mortos, não é? E aí nós vamos voltar para explicar o capítulo 4. Mas com isso, como nós estamos indo de capítulo a capítulo, eu vou parar aqui no 3:26, é onde também Pedro é interrompido pelos pessoal do templo, os sacerdotes, o capitão do templo, que vai acabar levando agora Pedro e João perante o Sinédrio, para que eles também falem diante do Sinédrio. Ele está falando no pórtico de Salomão, no alpendre de Salomão, com o homem que havia sido curado, na porta do Templo Formosa, a ação do Espírito Santo, a cura, a maravilha, seguida do segundo sermão de Pedro. No final do capítulo 4, nós vamos ver que por causa desse milagre, esse milagre maravilhoso, não é o que vai acontecer, mais almas serão agregadas à igreja, mais 5.000 almas vão acabar sendo agregadas à igreja por causa desse milagre do coxo de nascença que foi curado. Algo extraordinário, algo maravilhoso. Pedro fala da morte, Pedro fala que eles o entregaram, que Pilatos queria soltar, mas eles insistiram que Pilatos o matasse, escolhendo o salteador, mataram o príncipe da vida. Deus o ressuscitou dos mortos. Pedro diz isso no capítulo 3, né? Que Deus ressuscitou ele dos mortos, 3:15. Pedro repete que Deus o ressuscitou dos mortos, capítulo 3:26. Então a pregação da igreja primitiva consistia: Cristo morreu, Cristo ressuscitou, né? Ele morreu, sim, mas o príncipe da vida foi ressuscitado, ressuscitando Deus dos mortos, seu filho, ele é o filho de Deus, Jesus, né? Primeiro enviou a vós para que nisso nos abençoasse e vos desviasse cada um das vossas maldades. Pedro prega uma palavra de arrependimento, de conversão, de volta a Jesus, para que eles creiam. Infelizmente, não foi todo Israel que creu. Infelizmente, só 5.000, mas já é um bom número, né? 5.000 que foram mais agregados à igreja, devido a esse milagre, a essa pregação de Pedro, mas não foram todos, não é? Isso é triste. Nós vamos ver a continuação disso no capítulo de número 4, ok? Então fique aí, sintonize conosco no próximo programa, capítulo 4, e seja abençoado. Assista o meu comentário, capítulo 2, capítulo 1 e a introdução do livro de Atos, amém? Com isso encerramos o capítulo 3, sermão maravilhoso, milagre mais extraordinário, ação seguido da pregação. E é isso, é o evangelho. Pregação com ação, não é só palavras, mas o poder de Deus para que todo aquele que nele crê seja salvo e transformado. Vamos agradecer a Deus e também que Deus te abençoe. Pai, nós te agradecemos por esse programa, por essa pregação do apóstolo Pedro, com tanta riqueza, tantos detalhes da vida de Jesus, para que nós creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo nele, nós tenhamos vida no seu nome. Cremos que ele morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou e está vivo para todo sempre, e é pelo seu nome, pelo seu poder, pela sua graça, que nós somos salvos e transformados em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, para esse comentário, tipo videoteca, pastor Eugênio Piacentini. Deus te abençoe, volte para assistir o capítulo 4 do livro de Atos. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.